Para começar, eu vou mostrar aqui um desenho, tá? Para exemplificar essa forma convencional que a gente trabalha hoje de request e response, e aí desenvolver um pouco mais sobre o assunto. Os exemplos que eu trouxe aqui, eles são bem simples para dar entendimento, né, na ideia que eu quero passar, qual que é a forma convencional com que a gente trabalha hoje em dia. Então a gente tem aqui um sistema web, né? Assuma que isso aqui é um sistema web. Porque é o que a gente mais encontra hoje, né? Já é o presente, não adianta nem falar que é o futuro, né? A gente tem outros tipos de aplicação também que pode se encaixar também nesse modelo, mas acho que o web fica mais fácil de mostrar esse exemplo para vocês, porque acredito que a grande maioria também trabalha com sistemas web, né? O que seria uma requisição síncrona, né? O que acontece quando a gente está lá num sistema web, precisa fazer uma compra, por exemplo, num e-commerce, né? E aí clica no botão comprar, né? Faz todos aqueles passos de preenchimento de formulário e no final confirma o pedido. Então, se tudo fosse assíncrono, né? O que aconteceria? Vamos seguir do seguinte princípio, tá? Tem um usuário aqui e ele vai fazer uma requisição nesse app A, beleza? Então tem uma requisição chegando aqui. Esse app A vai fazer o que ele precisa fazer inicialmente. Internamente, esse app A ele precisa fazer uma outra requisição para um aplicativo B, para uma outra rotina, enfim. Né? Então o que ele está fazendo? Uma request para esse app B, certo? Até que esse app B não termine o processamento dele, essa thread principal, que é a que foi originada pelo request do usuário, vai ficar esperando, certo? Então eu vou ter um delay aqui até que o meu app B consiga me responder. Por quê? Porque apenas com a resposta desse app B, nós conseguimos pegar esse retorno e continuar no processamento do app A para depois retornar isso aqui para o usuário. Então, isso aqui é uma requisição síncrona, onde ele fez uma request para o app A, esse app A precisou fazer outra requisição para esse app B processou por completo o que ele tinha que fazer, retornou para o app A e o app A retornou para o usuário. Então, quando a gente tem um processamento muito pesado, processamento que demora, geração de um relatório, né, que vai trazer aí o resumo de, sei lá, os últimos 12 meses, por exemplo, então, o que acontece? Acontece que a gente vai ter uma demora muito grande para fazer esse processamento. Imagine que esse app A é meu web server, esse meu app B, vamos supor que eu trato aqui como app B, mas pode ser uma rotina que vai fazer consulta desses dados. Então esse app A está esperando todos esses dados serem consultados nesse app B, para somente aí pegar esses dados, formatar um relatório e devolver para o usuário. O usuário vai ver lá provavelmente uma tela de loading lá, que dura, sei lá, 5, 10, 15, 30 minutos, dependendo da quantidade de dados, para gerar esse montante e formatar todo esse relatório para daí receber um retorno, certo? Se esse usuário nesse meio tempo ele desistir, fechar o navegador, isso aqui continua sendo processado, só que a resposta quando for para voltar para o usuário, ela vai se perder nesse meio caminho, então, ou seja, ela não vai chegar no destino, né? Então vou ter todo esse processamento e no final das contas a pessoa já desistiu desse relatório por ser muito lento, ela não podia ficar naquela tela esperando muito tempo, então ela acabou desistindo e não quis mais ou vai tentar em outro momento. Ok? Achou que travou, enfim. Dependendo como você dá o feedback para o usuário, ele pode achar diversas coisas. E é muito comum de a gente ver nos sistemas isso acontecer, né? Principalmente quando a gente tem um processamento aqui no meio que às vezes é pesado, e mesmo assim a gente insiste em ter uma requisição síncrona. E é nesse ponto que eu quero bater hoje na live, tá? Em que tipos de processamento é que eu posso pensar de forma assíncrona, né? Pensar de uma forma um pouquinho diferente da convencional para entregar
uma experiência melhor para o usuário. E não só para o usuário também, né? Para as pessoas que mantêm o sistema, para as pessoas que trabalham no dia a dia com ele, né? Para ter mais recursos para entregar mais coisas para o usuário e, consequentemente, deixar ele mais satisfeito. Outro exemplo que eu quero dar aqui no síncrono, por exemplo, de processamento lento, né? O relatório é um caso muito comum, né? Que sempre me pedem. Então, tem um relatório que é super pesado, e ele demora 15 minutos para ser gerado. Eu deixo o usuário numa tela de processamento, lá de loading, por 15 minutos, e às vezes dá timeout, às vezes dá erro. Como que eu faço para alterar o timeout? Né? Então as pessoas vão por esse caminho de pensamento. Está muito lento, está crashando, e o pensamento imediato eu tenho que aumentar o tempo limite de resposta do meu servidor para conseguir suprir aquele super relatório que demora muito tempo. Então o timeout é 5 minutos, está demorando 10, vou colocar lá para 12 minutos. Né? E assim você vai aumentando e aumentando sem ter um pensamento lógico de outra forma que você pode entregar isso. O fato de a gente trabalhar de forma síncrona hoje é mais utilizada devido ao legado da própria web, né, como as coisas sempre foram feitas, e também às vezes é mais cômodo para desenvolver dessa forma, porque de certa forma é mais simples, né? Você manda uma request, processa ela, mesmo que demore, ok, não posso fazer nada em relação a isso, talvez possa, né? Mas o pensamento às vezes vem nessa forma, e aí você retorna para o usuário os dados. Só que talvez seja mais cômodo, mas não é a melhor forma. E quando eu digo em ter uma melhor forma, não quer dizer que vai ser mais rápido, tá? Pode ser que às vezes o teu banco está otimizado ao máximo, o teu processamento que gera um tipo de cálculo complexo é o mais otimizado possível, então você tem tudo otimizado. Mas a forma como você entrega isso para o cliente, a forma como você entrega essas funcionalidades, talvez não transpareçam que elas são tão boas para o usuário. Por que eu digo isso? Porque às vezes você vai fazer um processamento que não tem como ser mais rápido, ou o máximo de performance que você conseguiu chegar é 10 minutos. Se você deixar o usuário esperando 10 minutos, ele vai ter a sensação, né? O usuário geralmente é leigo em alguns termos, então ele vai achar que está lento para calcular, ele vai achar que travou, vai tentar clicar de novo, vai tentar abrir outra aba, clicar, fazer o mesmo cálculo, vai tentar fechar, reiniciar o computador, vai tentar fazer um monte de coisa. Então, muitas vezes o processamento lento, por mais que ele seja otimizado, isso frustra o usuário de muitas formas. Quando você pensa de forma assíncrona, né, dos processos funcionando de forma assíncrona, talvez não entregar para o usuário aquela esperança que o dado vai vir logo a qualquer momento, logo que o loading desaparecer da tela e vai ter aquele dado, talvez você seja mais transparente com ele. Então, muitas vezes pode ele solicitar aquele cálculo, então você vai colocar isso numa fila. E quando eu falo fila aqui, eu estou falando de forma genérica, tá? Você coloca numa fila de processamento isso, avisa o usuário que o seu cálculo foi enviado para processamento, dá um feedback para ele que quando esse processamento acabar, ele vai ser notificado, e aí quando acabar, você realmente notifica ele. Então, nesse meio tempo, é bom para ele porque ele não fica numa esperança de, ok, quando que isso vai acabar, ou se isso vai ser rápido ou vai ser lento, se eu tenho que tomar alguma ação porque eu acho que travou o sistema. Ele vai saber que aquilo está numa fila de execução, que ele pode ir fazendo outras coisas, ou seja, ele libera a thread, libera a tela do usuário para ir fazendo outras coisas no sistema, e por trás dos panos, né, em background, você processa isso e aí entrega esses dados para o usuário, né? Posso te garantir que a experiência, nesse exemplo que eu te dei, é muito melhor quando o usuário segue esse fluxo assíncrono, né?
porém, né, ele é devidamente avisado sobre isso.